como fazer uma planilha de precificação aqui no Excel que já inclui no cálculo os custos que você tem aí na sua empresa. Então vamos aprender agora na prática, passo a passo, como é que a gente pode fazer essa planilha aqui. Só deixa eu te mostrar o que a gente vai ter nessa planilha. Basicamente a gente tem duas partes, custos e precificação. A gente vai começar aqui com os custos e nos custos a gente consegue ter de modo totalmente automático a data de hoje, do seu hoje. Então não importa o dia que você está vendo o vídeo. Os dias totais do mês de hoje, do seu hoje, não importa qual mês seja, que vai atualizar de modo automático, beleza? Acredite em mim que vai atualizar. E você vai ver na prática isso daí. Custo total e o gasto por dia, custo que você vai gastar por dia. Esse daqui é interessante, custo que você gasta por dia, porque a gente consegue distribuir isso na quantidade de vendas que você tem e aplicar uma pequena taxa em cada produto para que a nossa margem fique ainda melhor. E a gente vai ver isso aqui na outra planilha, rapidinho. Aí aqui embaixo a gente vai colocar a data que a gente atualizou cada custo, o custo e os valores e a observação, caso seja necessário. Finalizou essa parte, a gente vem aqui para a precificação. E aí que fica legal. Na precificação eu consigo ver qual que é o meu custo diário. Eu vou colocar a média de vendas que eu faço por dia e esse valor você pode atualizar a hora que você quiser. Todo dia você pode atualizar a qualquer momento. Ó. E sempre que você atualizar esse valor, a taxinha do produto muda. Pode ser para cima, para baixo, enfim. Então digamos que eu comecei a vender bastante. Aí está vendendo 200 itens por dia. Enter. Veja que a taxinha do produto dá uma atualizada. Ah, começou a vender pouco. Então está vendendo mais ou menos 50 por dia. Coloco 50, Enter. E aí já é distribuído para você qual que é a taxa ideal para colocar em cada produto. E o mais interessante é que você não está vendo ainda. Sempre que eu atualizo aqui o valor, eu coloquei 100. A margem também é atualizada para mim de modo automático. Margem, taxa e lucro bruto. Aí aqui nessa parte de baixo, ó, a gente também coloca uma data de atualização, marca em nome do produto, qual que é o custo do produto, qual que é o valor de venda que a gente pretende fazer. E colocando o valor de venda, a gente já vai ter todas essas informações aqui de modo automático. Ó. A nossa taxa, que ela varia de acordo com os custos fixos e variáveis que a gente tem no mês. Então, essa taxinha de cada produto. E aqui a gente tem a margem do produto. A margem antes da taxa. Então, veja que, inclusive, as margens aqui costumam ser maiores do que a margem final, porque ainda não foi aplicada a taxa. Então, nesse produto aqui que eu tenho 50 de margem, depois da aplicação de taxa, ele dá uma leve caída para 48%. Mas é legal que a gente consegue, de fato, saber qual que é a diferença do produto com taxa e sem taxa. A gente sabe essa margem. E ainda aqui no final, a gente tem aí o lucro bruto, que cada produto, que cada venda vai nos trazer de retorno, de lucro bruto, se a gente praticar esse preço de venda aqui que a gente colocou. Beleza? Então, realmente é uma planilha de precificação. E eu espero que te ajude bastante, porque pode ser muito eficiente no seu negócio, no seu dia a dia. E se você vê alguma coisa que está faltando aqui nessa planilha, que eu posso melhorar, deixe aí nos comentários, que eu trago uma próxima planilha com as atualizações aí que vocês quiserem, pedirem, verem que está faltando aqui. Beleza? Então vamos lá agora aprender como é que faz essa planilha do zero, passo a passo. Como a nossa planilha vai ter duas partes, já vamos começar inserindo essas duas partes na nossa planilha. Então, aqui eu já tenho planilha 1, posso clicar com o botão direito, renomear. Aqui eu vou escrever o seguinte, ó, custos fixos e variáveis, né? Então vou deixar só custos. Aí eu clico nesse botãozinho de mais, botão direito, renomear. E aqui vai ser precificação, onde a gente vai ter os produtos, o custo, a venda, a margem. Então, ó, vamos começar pelo custo, beleza? Aí depois a gente faz a precificação. Aqui nos custos, a primeira coisa que eu vou começar é o seguinte, ó, escrevendo na primeira célula o que se trata a planilha. Então, custos fixos, ou só custos, né? Vamos deixar assim para ficar mais simples. Mas aí você pode colocar custos fixos e variáveis, enfim. Aqui eu vou colocar em negrito, por exemplo, e aumentar o tamanho da fonte para 14, 16. Vai ficar mais fácil de visualizar as informações, ó, custos. Beleza. Aí agora, já deixa eu diminuir um pouquinho aqui essa coluna A, para não ficar muito grande na tela. Deixar mais ou menos em 2, não precisa ser muito preciso, beleza. E aqui eu já vou começar digitando o seguinte, ó, na linha 5, por exemplo. Por que eu vou começar digitando os títulos na linha 5? Porque aqui nessas outras linhas a gente vai colocar outras informações importantes. Então já vamos começar aqui com o seguinte. O que é interessante para a gente escrever e criar uma tabela para registrar os custos que a gente tem na nossa empresa? Seja custo fixo ou custo variável. Então aqui como custos, eu vou começar escrevendo, por exemplo, o nome, né? Então pode ser custos mesmo, para a gente escrever o nome, o que é. E aí pode ser valor, quanto que a gente paga ali por mês nesse custo, e observação. Na verdade, a gente pode até fazer o seguinte. Deixa eu selecionar essas três coisas que eu escrevi aqui, clicar e arrastar para a direita, só para deslocar. E na primeira coluna, eu vou escrever data. Data de atualização. Por que isso é interessante? Porque digamos que você já está usando essa planilha há algum tempo, e aí você vê que um certo custo está aqui com uma data muito antiga. Opa, não atualizei esse custo. Deixa eu verificar para ver se é isso mesmo. Então por isso que é interessante a gente colocar aqui uma data
até para que a gente tenha uma noção se está atualizado ou não esse custo que a gente escreveu aqui. Sempre tentar deixar o mais atualizado possível. Eu já vou começar a fazer aqui um preenchimento, por exemplo. Vou colocar a data de hoje aqui mesmo, ó, e vou arrastar para baixo. Tudo bem que vai ficar... Você coloca aí da forma certinho, né? Digamos que eu preencha tudo na data de hoje, ó. Fica tá tudo atualizado. O primeiro custo que eu posso colocar aqui pode ser, por exemplo, água, depois tem luz, depois tem gás, aí tem funcionário, por exemplo, aí tem internet e assim por diante, né? Tem vários custos, você pode ir colocando aí conforme você vai lembrando também, né? Vai surgindo, você vai colocando. Perceba que funcionário é um nome maior do que o tamanho da minha célula, da minha coluna. Para que não fique essa desproporção, nada para fora, enfim, dá para a gente fazer o seguinte, ó. Dá um duplo clique aqui na divisão da célula da coluna C com a coluna D. 2 cliques, ó. 1, 2, pronto. Aí a gente aumenta o tamanho. Beleza. Aqui no valor, pessoal, vou colocar aqui alguns valores. Por exemplo, água, R$50, luz, 500. Você coloca aí o valor correto, né? Não precisa copiar o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é só um exemplo para te mostrar. Funcionário, eu vou colocar R$5.000, por exemplo. Digamos que tem 1 ou 2 funcionários só. Internet, eu vou colocar R$300, por exemplo. Beleza. Agora tem um detalhe. É interessante a gente sempre escrever moeda com RS cifrão, para ficar certinho, né? Reais do Brasil. Então a gente pode selecionar todos os valores aqui da coluna valor, clicar em página inicial, clicar nesse símbolo aqui de moeda. Ó. Pronto. Aí já fica da forma mais correta, digamos assim. A coluna E eu também vou aumentar um pouquinho. E aqui a observação, você pode escrever o que você quiser. Pode escrever, não precisa, é opcional. Então, por exemplo, digamos que a luz aqui vem muito caro. Por que está esse valor muito alto? Às vezes você fez a planilha hoje, atualizou tudo bonitinho, na semana que vem você vai olhar e vai assustar com o valor. Nossa, será que eu coloquei certo isso daqui? Então, às vezes você pode escrever uma observação. Luz veio cara por causa de tal coisa. Enfim, você pode colocar uma observação que você quiser, do que quer que seja. Finalizamos aqui a nossa tabela. Tudo bem que eu ainda vou transformar isso numa tabela para deixar tudo bonitinho e organizado. Chique. Mas, fechamos essa parte aqui. É interessante a gente fazer aqui o seguinte. Nessas linhas que a gente deixou aqui em cima, sem informação nenhuma, vamos começar a preencher. Na verdade, eu vou precisar ainda de mais uma linha aqui em cima. Então, deixa eu clicar, por exemplo, aqui na linha 3. Cliquei no número mesmo, tá? Para selecionar tudo. Botão direito, inserir. Aí veja que eu adicionei mais uma linha. Então, eu vou começar aqui na coluna B, escrevendo o seguinte, ó. Data, ou ainda, hoje. Para a gente ter o retorno da data de hoje. Daqui a pouquinho você vai entender isso aqui na prática. Aí, numa outra coluna, eu vou escrever assim, ó. Dias. Você já vai entender também por que eu estou escrevendo isso. Aí, eu vou escrever assim, ó. Custo total. E na coluna do lado eu vou escrever custo barra dia, custo por dia, beleza? Eu estou colocando aqui em cima, mas se você quiser organizar isso em outro lugar, não tem problema. Agora deixa eu até fazer o seguinte, selecionar a coluna B, C, D e E, todas juntas aqui, e aumentar aqui a coluna D com a E, por exemplo, ó, e a gente consegue reparar que todas aumentam na mesma proporção. Aqui no hoje, pessoal, bem embaixo do hoje, eu vou colocar literalmente a data de hoje. Mas aí pensa o seguinte, se eu colocar a data do meu hoje, amanhã já vai estar errado, já vai estar desatualizado. Então, para que a gente possa ter o retorno sempre da data de hoje, do seu hoje. Eu estou assistindo esse vídeo 30 anos depois. Não tem problema, vai estar certo, porque a gente vai fazer o seguinte, ó. Igual, hoje, igual, apertei o símbolo de igual e estou digitando a função hoje. Quando eu dou 2 cliques na função hoje, ó, 1, 2, beleza, ela abriu o parênteses para mim, eu posso fechar o parênteses e apertar o Enter. Ó, veja que quando eu utilizo a função hoje, igual hoje, aperto o Enter, retorna para mim a data do meu hoje. Amanhã vai retornar a data de amanhã e sempre vai ficar atualizado. Então a função hoje é legal por causa disso. A gente consegue deixar a nossa planilha sempre atualizada. Agora aqui nos dias eu quero fazer o seguinte. Eu quero retornar a quantidade de dias que existem no mês 8. Mas eu estou no mês de janeiro, mês 1. Beleza, não tem problema, vai funcionar. Sempre que atualizar a data, os dias também vai ser atualizado, porque a gente vai usar a função aqui no Excel para fazer esse cálculo. Então não importa se você está em janeiro, fevereiro, março, abril, de qualquer ano também, não tem problema. Ele vai retornar para você certinho. E por que é importante eu saber que, por exemplo, o mês 8 de 2023, ele tem, por exemplo, 31 dias. Eu não sei, eu estou chutando aqui, a gente vai calcular ainda, beleza? A gente não, quem vai fazer é o Excel. 31 dias. Porque dessa forma eu vou saber qual que é o meu custo diário. E aí eu vou conseguir colocar lá na minha margem e tudo mais e não ter prejuízo com os meus produtos. Então aqui no dias vamos colocar o seguinte, ó. Igual dia, essa função aqui, ó, dia, 2 cliques para selecionar, 1, 2, beleza. E aí veja que a função está pedindo aqui para mim um tal de número de série. Mas eu não vou digitar nada aqui dentro de número. Eu vou colocar uma outra função aqui dentro. Então, ó, igual dia, abrir o parênteses, eu vou colocar a função fim mês. Essa função aqui, ó, fim mês. 2 cliques para selecionar. Aqui como data inicial, eu já vou selecionar a data do meu hoje.
que é essa data que eu acabei de colocar aqui. Você seleciona a sua data. Ponto e vírgula, 0. Fecha parênteses. Mais uma vez, fecha parênteses. Enter. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Pronto, olha que legal. Aí retornou então que o mês 8 aqui de 2023 tem 31 dias. Mas eu não sei se vai funcionar. Beleza, vamos fazer um teste aqui, ó. Dia 3, digamos que você está no dia 3 do 1 de 2024. Quantos dias tem esse mês aí? Se eu apertar o Enter, veja que tá 31 ali para mim ainda, não mudou nada, então eu sei que é 31 dias. Aí se eu colocar aqui, por exemplo, eu estou no dia 7 do 2 de 2024. Enter. Olha só, aí já atualizou, tem 29 dias. Nesse caso aqui não é nem 28, deu 29 mesmo, ó. Fevereiro de 2024. Agora, se eu colocasse o mês de fevereiro desse ano aqui, ó, 1 do 2 de 2023, Enter. Aí, ó, 28 dias. Beleza, deixa eu voltar aqui, ó, igual hoje, Enter. Pronto. Então, sempre vai funcionar para você, beleza? E agora que a gente tem o dia de hoje, automático, dias, automático também. Já antes da gente fazer aqui o custo total, vamos fazer o seguinte, transformar essas informações que a gente tem numa tabela. E para poder fazer isso, a gente seleciona tudo, e aí a gente vai clicar aqui em cima, ó, inserir, e escolhe aí tabela. Clicou, aí ele vai abrir uma caixinha para você, é importante você marcar essa opção aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalho, sim, então você deixa aí com o OK. Aí você clica no OK e pronto, ó. Já vai ficar uma tabela aí para você. Eu não gostei da cor da minha tabela, ficou diferente do seu Excel, enfim. Você pode fazer o seguinte, você pode clicar aqui, ó, design da tabela, clica nessa setinha para baixo, e aí você consegue escolher vários layouts diferentes. Não precisa ser exatamente igual ao meu, enfim, não precisa, você pode escolher a cor que você quiser. Eu vou deixar aqui de laranja. E aí o que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó, como agora a gente já transformou as informações numa tabela, eu já consigo calcular aqui o custo total sempre. O que eu quero dizer com sempre? Tudo bem que a gente já só adicionou aqui 5 custos, 5 linhas, mas surgiu um custo novo. Aí você vai adicionar uma nova linha. Quando você adicionar essa nova linha com um novo valor, o custo total já vai incluir esse valor. Como é que isso vai funcionar? Já vou te mostrar. Então, aqui no custo total, ó, igual, soma. Então, perceba que em todas essas 3 primeiras colunas a gente usou o igual para fazer uma operação matemática. Igual, soma, 2 cliques, 2 para selecionar. E agora eu seleciono todos os valores aqui dentro da coluna valor. Enter, e pronto, já está retornando para mim certinho o valor total. Agora um exemplo aí para você. Eu vou adicionar aqui uma nova data. Eu vou colocar como se fosse, por exemplo, atualização dia 8 do 8 de 2023. Beleza? Vou apertar aqui o Enter. Ó, perceba que quando eu aperto Enter, o Excel de modo inteligente já adiciona aqui para mim uma nova linha. E aí já está tudo certinho. Posso aqui, por exemplo, até colocar, ó, novo custo. E quando eu digitar aqui o valor, veja que já vai atualizar ali do total. Vou até colocar um valor bem alto aqui, ó, 100 mil reais. Ó. Enter. Ó que legal. Já atualizou aqui o valor para mim. E já deu tudo certinho. Agora, como é que eu faço para deletar essa informação aqui, por exemplo, né? Eu inseri, mas não era para inserir, enfim, quero deletar. A gente já aprendeu como é que adiciona. Clica na última linha vazia e começa a digitar. Para remover, é só você selecionar toda a linha. Então, selecionei toda a linha que forma a minha tabela. Não é toda a linha do Excel, não. Só a linha que forma a tabela. Botão direito, excluir. Aí você coloca aqui, ó, linhas da tabela. Clicou e pronto. Aí já remove da forma certinha. E o custo aqui continua também correto. A gente não bagunça a fórmula, beleza? Agora o custo por dia talvez seja a operação mais fácil que a gente vai fazer. Igual, custo total, dividido, barrinha para a direita, pela quantidade de dias aqui, ó, 31. Enter. Aí beleza, então esse aqui é o meu custo diário. 200 reais. Beleza? Então eu tenho que pensar de alguma maneira para eu conseguir englobar esses 200 reais lá nos meus produtos. Aqui basicamente a gente terminou. O que você pode fazer também é selecionar todo mundo aqui em cima do cabeçalho, página inicial, centralizar todo mundo, colocar em negrito, por exemplo. Aí você seleciona aqui, ó, só a primeira linha. Estou organizando, né, para ficar mais bonito. Coloco aqui de laranja, por exemplo. Mudo a cor do fundo para branco. É isso aí, ó, ficou legal. E aqui embaixo posso fazer a mesma coisa. Seleciono todo mundo, página inicial e centralizo todo mundo. Chique. Então aí a gente finalizou com a primeira parte. Um último ajuste que eu acho que você vai gostar. Tá vendo que o Excel tá cheio dessas linhas aqui, separando uma célula da outra? Se você clicar aqui em cima em exibir linhas de grade e remover essa opção, o Excel fica com um visual mais
clean, digamos assim, sem um monte de coisa na tela. Fica algo mais simples. Então é isso, pessoal. Finalizamos a primeira parte. Agora a gente já pode partir para a segunda parte, que é a precificação. Só que, para que a gente possa ir para lá, já deixa eu fazer o seguinte, ó. Clicar aqui nesse custo, onde eu digitei custo, ó, Ctrl C. Aí eu venho aqui na precificação e dou um Ctrl V aqui, ó, só para que a gente tenha a mesma formatação. Mas aí aqui eu posso escrever o seguinte, ó, precificação. Enter. Aí a gente diminui também o tamanho dessa coluna aqui, ó. Tentar deixar mais ou menos em 2 também, para ficar igual ao anterior, beleza. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, na linha 6, por exemplo. Por que é na linha 6? Porque a gente vai usar aqui os cabeçalhos de cima também. Eu já posso começar a digitar o seguinte, atualização, né, que é a data, ou ainda data, né, mais simples, igual a gente colocou anteriormente. Marca do produto, o nome do produto, posso colocar, por exemplo, o custo do produto, o valor de venda dele, a margem que a gente vai fazer, e aí tem o seguinte, ó, taxa e a margem final, beleza? Eu vou organizar dessa forma aqui. Às vezes, se você identificar alguma coisa que precisa mudar, acrescentar, dá para você colocar, e se quiser também deixa aí nos comentários, porque eu posso trazer um novo vídeo, uma nova planilha, uma planilha atualizada dessa versão aqui, seguindo aí as suas recomendações, as suas críticas, enfim, beleza? Eu trago aí uma nova planilha, acrescentando às vezes o que você pede, que às vezes eu acabo não incluindo alguma coisa que talvez para você seja importante, beleza? Agora aqui, ó, na linha 3, já deixa eu colocar o seguinte para a gente saber o que a gente já vai utilizar. Custo por dia, né? Então, deixa eu só ver como é que eu digitei aqui na outra planilha, e a gente segue o padrão, custo barra dia, beleza? Então aqui vai ser o mesmo padrão, custo barra dia. Mas aqui a gente não vai calcular de novo, né? A gente pode pegar o que a gente fez na planilha anterior, pode puxar para cá. E aí eu vou colocar o seguinte, ó, média de vendas por dia. Por que é interessante a média de vendas por dia? Porque a gente consegue distribuir o nosso custo. Então, digamos assim, ó, como a gente viu aqui, nosso custo diário, no meu caso aqui nesse exemplo, né, R$200. Aí digamos que eu venda por dia 1.000 produtos. Se eu fizer essa divisão, a gente vai chegar talvez que cada produto aí custe, a gente precisa aplicar um custo de 20 centavos, enfim, para chegar nesse custo diário, beleza? Então 20 centavos vezes 1.000 vai dar aí os R$200, beleza? Então é por isso que a gente precisa ter uma média só de vendas. Mas isso daqui você também pode ajustar a hora que você quiser. Você pode colocar, tá vendendo 100 produtos por dia, beleza. Ah, não, agora tá vendendo mais, tá vendendo 150. Agora dá uma caída, 50, você vai ajustando isso em tempo real, não tem problema. Eu vou deixar aqui como 500, por exemplo, beleza? Aí numa próxima coluna aqui, eu vou colocar o seguinte, ó, taxa por produto, que é justamente o quanto que a gente vende, o nosso custo diário dividido pela média de vendas. E a gente tem aqui uma média de taxa do produto. Então, mesmo que o nosso custo diário seja R$200, por exemplo, a taxinha por produto às vezes é R$1, só para pagar o custo, entendeu? Dá para a gente colocar isso também. Além do lucro, é claro, que a gente vai ter do produto. Aí depois, a taxa por produto, posso colocar aqui também. Não, acho que é isso, já é o suficiente. Agora deixa eu fazer o seguinte, selecionar aqui, ó, desde a coluna I até a coluna B e aumentar bastante aqui o tamanho, para que eu consiga visualizar todas as colunas. Então ficou uma planilha bem maior que a outra, mas não tem problema. Agora, pessoal, talvez uma coisa que eu possa fazer aqui, na última coluna, tá vendo que eu tenho margem final. Talvez seria interessante eu colocar aqui também lucro bruto, que aí a gente pega o valor que a gente vendeu, remove todos os custos, porque além da margem, a gente também tem aqui um lucro bruto. Talvez seja interessante. E vai que algum item, por exemplo, deu 60 de margem. Uma coisa boa, né? 60 de margem, bem alto. Só que aí talvez o lucro bruto seja R$5, enfim, porque é um produto bem barato e dá pouco de retorno em valor final, né? Valor absoluto. Agora deixa eu fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho também o tamanho dessa coluna e pronto. Aqui na data, eu vou começar preenchendo aqui com a data de hoje, por exemplo, e aí eu copio igual para todo mundo, né? Vou colocar aqui algumas marcas, pode ser, por exemplo, marca ABC, só de exemplo, né? Mas aí você coloca a marca correta do seu produto. E aqui eu vou colocar, por exemplo, item 1. Eu vou arrastar para baixo para eu ter aqui, ó, vários itens diferentes, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O custo eu posso fazer o seguinte, ó, vou colocar R$100, 50, 200, colocando aqui número aleatório, tá bom, pessoal? Mas aí você coloca o valor correto para o seu. Posso selecionar isso daqui, página inicial, colocar aqui em moeda, fica mais bonitinho. Venda, aí você vai colocar um valor de venda. Mas antes da gente colocar aqui o valor de venda, vamos fazer o seguinte, fazer aqui um cálculo de margem. Então, ó, a margem vai ser o seguinte, igual, é assim que eu calculo margem, assim que, pelo menos dentro da minha experiência, sempre foi calculado nas empresas e tudo mais, beleza? Mas aí você calcula do jeito que você achar que deve. Eu estou mostrando aqui, de fato, como eu sempre fiz e como eu aprendi em todas as empresas que eu já trabalhei, beleza? Então, eu faço daqui da seguinte maneira, igual, venda,
menos custo. Aí isso daqui eu vou colocar entre parênteses, para fazer essa operação primeiro. Então, igual venda menos custo, dividido, barrinha, pela venda. Venda menos custo, dividido pela venda. Enter. Posso arrastar isso aqui para baixo. Deu um erro, mas não tem problema, calma aí. Aqui o valor de venda, eu vou colocar, por exemplo, R$1.000 para todo mundo. Daqui a pouco a gente ajusta isso daqui. Coloquei aqui R$1.000 para todo mundo. Deixa eu selecionar, página inicial, colocar aqui ó, em moeda. Pronto, e essa margem eu seleciono, página inicial, e vou colocar aqui em porcentagem. Ó. Posso até clicar aqui para aumentar as casas decimais. Ó. 1, 2. Assim a gente tem mais precisão, a gente consegue ver duas casas depois da vírgula. Agora a taxa, pessoal, a gente vai ter que fazer o quê? A taxa ela vai ser fixa para todos os produtos. Então, ao invés de a gente ficar colocando isso aqui na mão, é mais fácil puxar de algum lugar. E a taxa vai ser essa daqui, ó, taxa por produto. Mas para que a gente possa fazer a taxa por produto, eu também preciso saber quanto que é o meu custo por dia. Na verdade, eu já sei, né? Está na outra planilha. Então, para a gente puxar, olha só, aqui nessa célula, igual, aí eu volto aqui, ó, custos, e eu clico aqui, ó, custo por dia. Ó. Selecionei, tá vendo? Enter. Aí veja que, inclusive, quando eu clico aqui nessa célula, aqui pela barra de fórmulas, olha o que está puxando. Igual a planilha custos, célula E4, certinho. Agora, a taxa por produto, eu vou colocar o seguinte, ó, igual o meu custo diário dividido, barrinha, pela média de vendas. Enter. Então, ó, ficou pequeno, né, a tela. Se eu vender mais ou menos uma média de 500 produtos, sendo o meu custo por dia de R$200 ali aproximadamente, eu vou ter que colocar uma taxa nos meus produtos de 0,38 centavos. Então ficou até que pouco, né? E como eu falei, dá para você mudar isso aqui em tempo real. Ah, caiu as vendas, está vendendo 200 por dia, enter. Ah, agora caiu mais um pouquinho, está vendendo 100 por dia. Olha só, isso aqui que é a taxa de venda por produto que você tem que adicionar mais para você pagar todos os custos já da sua empresa. Isso sem levar em consideração a margem e tudo mais. É só uma taxa de fato, para que você tenha certeza que todos os seus custos aí vão ser pagos. Vou voltar aqui 500, beleza. Aí agora aqui na taxa eu vou fazer o seguinte, ó, igual essa célula aqui do 0,38 centavos, taxa do produto. Enter. Só que aí tem um problema, se eu clicar e arrastar para baixo. Ele vai ficar voltando aqui uns negócios esquisitos. Por quê? Porque quando eu arrasto uma célula para baixo, olha só, veja que a seleção ela vai deslocando também. Então tem que deixar a seleção fixa aqui em cima. E para fazer isso, deixa eu apagar tudo aqui. Só a gente fazer o seguinte, ó, igual, seleciona esse valor que a gente quer. E agora eu vou apertar o F4 e olha o que vai acontecer ali, ó, F4. Veja que adicionou um cifrão antes da letra e antes do número. É isso mesmo, a gente travou a célula. Enter. Agora eu posso clicar e arrastar para baixo. Ó, a taxa está igual para todo mundo. Agora aqui a margem final é fácil da gente calcular. Ah, mas aí vai ter margem final, vai ter duas margens? É, porque a taxa ela vai entrar como custo adicional para a nossa margem final aqui, beleza? Essa taxa, ó, a gente tem que entender o seguinte. Eu vou vender por R$1.000, beleza? Eu nem vi qual que é a taxa. Eu estou vendendo por R$1.000. Ah, a taxa é de 0,38 centavos. Então o que seria o correto de eu fazer, por exemplo? Nessa minha venda, adicionar os 38 centavos. Mas não, eu já defini que é R$1.000. Então, beleza. Com o acréscimo da taxa, a minha margem seria de quanto? Então, veja que aqui eu não estou fazendo uma modificação no preço de venda diretamente. E sim, eu estou conseguindo visualizar a minha margem. Tanto a minha margem sem considerar a taxa e a minha margem final considerando a taxa. Talvez seja, até para aumentar esse valor da taxa, talvez seja interessante eu diminuir aqui a média de vendas. Ó. Vou colocar que é 100, só para ficar um pouquinho mais alta a taxa do produto. E esses valores aqui, deixa eu dar uma ajustada. 200, 100, 300, 100, 400, 700 e 200. Beleza. Acho que ficou algo mais realista aqui, ó, as margens de venda. Agora a margem final, vou fazer o seguinte, ó, igual venda menos. Eu vou até fazer igual, na verdade, e depois a gente acrescenta. Então, ó, venda menos custo, isso daqui entre parênteses, dividido pela venda, beleza? Então, venda menos custo dividido pela venda. Mesma coisa que eu fiz anteriormente. Enter. Só que aqui eu vou acrescentar o seguinte, ó. Deixa eu dar 2 cliques. Agora, por exemplo, no custo, eu vou estar adicionando essa taxa. No custo que eu vou adicionar, beleza? Então, ó, eu vou abrir parênteses ali antes do E7. E depois ali do E7, ó, mais essa taxa, fecha parênteses. Enter. Beleza? Ficou aqui. Então, essa fórmula que eu fiz, ó. Veja que tem 2 parênteses. Ó. O primeiro parênteses está isolando tudo isso que eu marquei de vermelho. E o segundo parênteses está isolando isso daqui que está aqui dentro, ó. Chique. Então, é venda menos custo, mas o custo está sendo somado com a taxa também. Então, ele aumentou um pouquinho o custo, dividido pela venda. Beleza? Eu vou clicar e arrastar para baixo. Agora, com essa margem aqui selecionada, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Página inicial, colocar em porcentagem. Porcentagem, e vou aumentar aqui a casa decimal. 1, 2. Pronto. Ficando dessa forma. Veja que deu uma leve diferença. Então, às vezes,
se a gente não aplicasse essa taxa aqui, ó, de 1,92, o meu primeiro produto ele teria uma margem suposta de 50 de margem. 50 de margem. Mas, se eu levar em consideração a minha taxa, que é 1,92, a margem dá uma caída para 49%. Beleza? Então aqui a gente tem a margem antes da taxa e depois da taxa. Então é interessante você olhar os dois, até para você saber o quanto que diminuiu sua margem. Mas, se você quiser usar só a última coluna, não tem problema. Aí você consegue ir ajustando a venda. Ó. Digamos que você queira 50 de margem. Se eu estou vendendo um produto a R$200, eu não consegui 50 de margem, ó, porque estava 50, mas adicionou a taxa e caiu para 49. Então posso fazer uns ajustes aqui no preço de venda, R$210 talvez, enter, aí ó, chegou a 50. Aí beleza, chique, chegou onde eu queria. Agora aqui o lucro bruto, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou calcular, ao invés de porcentagem, dinheiro mesmo. Então, quanto que vai sobrar para a gente, não do lucro que vai entrar no nosso bolso, mas talvez ali só o lucro bruto, descontando o custo do produto e descontando a taxa. Então, igual, olha só, a venda que eu fiz, venda, beleza? Menos taxa, menos custo. Aí eu aperto Enter. Chique, então, ó, lucro bruto, R$108. Clique e arrasto para baixo. Se eu não acrescentasse a taxa aqui, olha o que ia acontecer. Então, na primeira linha deu 108, beleza? Se eu removesse a taxa, eu vou deletar. Veja que o lucro bruto aumentou um pouquinho, 110. Então, talvez por isso que seja interessante a gente colocar taxa, porque a gente tem algo mais realista, de certo modo. Agora, com a nossa planilha finalizada, a gente pode fazer os ajustes finais. Transformar isso aqui em tabela e fazer alguns pequenos ajustes de layout também, né? Deixa eu selecionar, então, todas essas informações aqui. Eu vou clicar em inserir, tabela, e marco aqui, ó, tem cabeçalho, clico no OK, pronto, já está aqui na tela. Vou deixar com esse azul mesmo, eu gostei. E aqui, ó, agora nessa parte de cima, eu seleciono todo mundo, página inicial, e vou centralizar. Posso colocar em negrito também, selecionar só a primeira linha e colocar com esse azul aí bonitão. Mesmo que o seu Excel esteja com as cores diferentes, não tem problema. Dá para você deixar aí do seu gosto, você vai escolhendo as cores. Agora eu vou selecionar todo mundo aqui, ó, da tabela. Vou clicar em página inicial, vou centralizar todo mundo também. E agora o último detalhe para fechar com chave de ouro, exibir, remover linhas de grade aqui, ó. Beleza. Aí chique, pessoal. Terminamos então a nossa planilha de precificação. A gente consegue calcular agora tanto aqui os custos fixos e também saber aí qual que é o valor mais ideal de venda para cada um dos nossos produtos. Ah, e caso você queira fazer um detalhezinho aqui, visual, eu acredito que possa te ajudar bastante, seleciona toda essa coluna aqui da margem final, onde você tem as porcentagens. Selecionou? Aí você pode clicar aqui, ó, página inicial, formatação condicional, escalas de cores e, por exemplo, você pode selecionar essa primeira opção aqui, ó, que você vai ter. Primeira opção. Clicou e olha que legal. As maiores margens ficam marcadas de verde e as menores ficam aqui de vermelho. Dessa forma é algo mais visual que você consegue identificar as menores margens e as maiores. Não é que a margem está ruim, é que é o menor comparado com as demais. E para que você possa adicionar novos itens e tudo mais, é o mesmo esquema que a gente fez anteriormente. Começa a digitar aí a data, ó, aperta o Enter, olha o que vai acontecer. Veja que já foi adicionado para mim. Tanto as fórmulas que a gente está utilizando, já puxou a taxa de modo automático, ó, já retornou a margem final, a fórmula, e também o lucro bruto já retornou aqui a fórmula também. Agora é só preencher com as demais informações. Então já está totalmente automático. E para deletar a linha, é só selecionar toda a linha, botão direito, e a gente clica aqui, ó, excluir linhas da tabela. Pronto? Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar. E como eu falei, se faltou alguma coisa, se achou que eu poderia melhorar algo aqui, deixe aí nos comentários que eu faço um novo vídeo com outra versão atualizada dessa planilha aqui. Beleza? Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu!